E esse debate era um debate, o tom do debate era um tom extremamente elitista, né? Porque não se achava, né, naquela ocasião, que o povo brasileiro tinha qualquer possibilidade de decidir os rumos do Brasil. Então, era mais um debate assim, vamos nós decidir, o povo brasileiro é muito pobre, é muito deseducado, é analfabeto. A gente tem que lembrar que ainda em 1946 o Brasil era muito mais rural do que urbano, né? Então, a política, né, nos municípios pequenos, uma política extremamente coronelística ainda, né? As correntes migratórias só se iniciaram naquela década e não tinham diluído ainda, né, essa estrutura coronelística. E eu quero deixar claro aqui que eu gosto muito desse período, de estudar esse período da história, porque eu fico muito surpreendida com o papel do coronel, né, na política brasileira e que permanece na política regional até hoje, que ele é uma espécie de mediador, né, entre o Estado e a sociedade, né? Ele faz uma ligação, eu chamo esse coronel como o eixo, né, das relações intergovernamentais, né? Porque é ele que faz esse trânsito entre o Estado e a sociedade. Mas isso tem um preço muito alto para nós, né? Significa que a população segue a orientação do coronel sem uma organização própria e sem a sua própria autonomia. É claro que essa estrutura ela é transferida, né, também junto com as correntes migratórias para os maiores centros urbanos. Então, a expectativa dessa população acostumada com uma relação patrão-cliente, né, ela acaba sendo transformada no populismo que a gente vai ver das décadas seguintes, né? O populismo substitui essa estrutura coronelística nos meios urbanos. E pode ser um populismo de direita, pode ser um populismo de esquerda, mas sempre no sentido de mobilizar as massas, né, incorporando as massas de uma forma que tem muito a ver com aquela estrutura patrimonialista, patriarcal, privatizante, né, do poder local que a gente vivenciou nas décadas, né, desde a Primeira República. E só para a gente fazer um breve retrospecto, a Primeira República, a gente tem que olhar essa Primeira República como o momento que foi instituído, todas as nossas instituições foram moldadas, né? As instituições políticas, sociais foram moldadas pela política regional. Né? Porque nós temos que nos recordar que naquela época as oligarquias regionais tinham primazia sobre qualquer poder central. Por exemplo, os presidentes da República de 1989 até 1930 nada mais eram do que reféns dessas oligarquias regionais. Então o poder real estava nas regiões, nos estados. E aí a gente até tem que compreender um pouco por que esses caciques regionais não só gozavam de uma impunidade total, como, aliás, está muito presente, né, neste momento político que nós estamos vivenciando, né, porque essas estruturas elas não se esgotam em curto prazo, né? Até a gente costuma falar que as mudanças econômicas elas são muito mais rápidas do que as mudanças políticas. E a gente tem, por exemplo, olhando a Revolução Francesa, né, quando o movimento burguês
se sobrepõe ao poder aristocrático, foram 100 anos para que se mudasse o perfil da representação política da aristocracia para a burguesia. Então, no nosso caso, nós temos que ver como uma estrutura de médio e longo prazo, quer dizer, não dá para superar essas estruturas imediatamente. E no nosso caso do poder regional, que a gente vê, por exemplo, quando um presidente do Senado condenado ou por uma operação da Polícia Federal, etc., logo existe uma estrutura que o faz como se fosse uma vítima de um processo, né, de denúncia entre a Polícia Federal e a mídia. Por quê? Porque a origem da nossa impunidade está lá, né? Esse cacique, né, local, esse poder regional, ele é investido de um manto não só de impunidade, mas ele representa alguma coisa de sagrado mesmo, sabe? Porque, na verdade, é ele que representa todas as instituições que estão naquele momento, né, da nossa vida política, né? Ele está em cada vila distante, em cada núcleo distante, em cada município pequeno, é ele que representa o poder do Estado. Então, essa impunidade ela vai nos acompanhando. Eu acho que são necessárias ainda muitas décadas de organização política para que essa estrutura se transforme. Então, só voltando em 1946, foi instituído o sistema majoritário, né, para os cargos executivos e para o Senado, e o sistema proporcional para os cargos legislativos. Agora, teve uma mudança crucial, né, que foi com o sistema proporcional, em 1946, a Lei de Representação Proporcional, na medida em que ela privilegia os estados menos desenvolvidos, né? Porque aqui todos conhecem, eu não vou repetir, o artigo 58 da Constituição de 1946, que é a Lei de Representação Proporcional, cuja lógica é a seguinte: na medida em que a população de um estado vai diminuindo, né? Vai aumentando, o número de representantes vai diminuindo. O que significa que os estados mais urbanizados e, portanto, obviamente, eles eram mais industrializados, os mais desenvolvidos, doavam poder legislativo para os estados menos desenvolvidos. E por quê? Por quê? Por que as elites, né, do Sul-Sudeste aceitaram esse pacto? Né? Porque, na verdade, era um pacto de elites. Né? Na medida em que os estados menos industrializados e menos populosos somavam suas forças com as elites dos estados industrializados, esse pacto, né, que nós claramente assistimos no momento presente, ele tinha como objetivo sustar a ascensão dos segmentos novos, principalmente da classe trabalhadora, que começava a se organizar e ter alguma voz nos estados mais urbanizados e mais industrializados. Então, a questão toda, quer dizer, o motivo, a razão de ser desse pacto era não deixar que novos atores se fizessem representar, ou seja no município, seja nos estados, ou seja no Centro Nacional. Entre esses atores estavam principalmente a classe trabalhadora, as mulheres, os segmentos, os afrodescendentes, que só mais tarde começariam a se articular enquanto movimento, mas que de alguma forma começaram a ter alguma visibilidade, principalmente na década de 70.